Pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Introdução ao LaTeX. Esta é a aula 8. Eu sou o professor Fernando Bastos. Nós vamos continuar a nossa aula hoje falando como inserir figuras usando a linguagem LaTeX no meio de um texto. Então vamos lá. Vou aqui abrir o Overleaf. Está aqui. O nosso texto é aquele texto Olá Mundo. Está abrindo. Internet um pouco lenta hoje. Mas estamos aí. Bom, então eu vou acrescentar uma nova seção aqui. /section. Inserção de imagens do LaTeX. Ótimo. Observem que já criou automaticamente para a gente aqui a quarta seção. Tá? Bom, o LaTeX ele não reconhece diretamente as figuras. O que ele faz é criar um espaço no meio do seu texto reservado para você incluir essas figuras ou essas imagens. Em geral, o ideal é que você trabalhe com figuras ou com imagens vetoriais, mas você também pode trabalhar com imagens raster, que a gente diz, né, em formato bitmap. A gente pode importar figuras no formato JPEG, PNG, EPS, PDF, figuras criadas no próprio LaTeX com o formato .tex e etc. Como que você faz a inserção de uma figura? Primeiro, é importante que você, se você vai incluir no seu texto uma imagem raster, né, em formato PNG ou JPEG, etc., você deve ter essa imagem na pasta onde está o seu texto .tex, ou em uma pasta chamada figs, ou imagens, ou figuras, né, numa pasta onde está o local de trabalho da sua digitação, da digitação do seu texto. No caso, na primeira aula nossa, nós incluímos aqui no Overleaf uma pasta chamada figs. É onde eu vou colocar todas as figuras que nós vamos trabalhar nesse curso de Introdução ao LaTeX. Então, para eu poder incluir uma figura qualquer aqui dentro desta pasta chamada figs, eu clico na pasta figs, seleciono a pasta e clico aqui em Upload. Né? Feito isso, vou selecionar do computador aqui uma imagem. No caso, eu vou acrescentar esse brasão ufv.jpg. Tá ok? Bom, já está aqui, brasão ufv.jpg. Para incluir uma figura no nosso texto, basta eu incluir duas coisas. Primeiro, o pacote de inclusão de figuras, qual seja o pacote use package graphics com X no final. Tá? Feito isso, eu venho aqui no local onde eu quero incluir a figura e digito /include graphics. Aqui eu tenho entre colchete as opções e entre parênteses eu tenho que colocar a localização da figura e o nome da figura. No caso aqui é figs. Quando eu começo a escrever, o próprio Overleaf já autocompleta para mim. Então tá aqui figs /brasão ufv.jpg. Dou um Enter. Aqui nas opções eu posso colocar algumas especificações diferentes. Especificação de largura com o comando widget. Especificação de altura com edit. Aqui não tem o T no final. Edit. Especificação de rotação de figura com angle. Ou tamanho de figura com scale. Tá? Então vamos pôr scale igual a 1. E vamos compilar.
Está aqui. Uma figura enorme. Por quê? Porque a figura nossa é grande. Então, escala igual a 1, eu estou incluindo a figura no seu tamanho padrão, no seu tamanho original, 100% do seu tamanho original aqui no meu texto. Então, escala igual a meio, eu estou alterando proporcionalmente a figura para a sua metade. Tá? Então, eu vou diminuir em 50% essa figura. Tá? Eu poderia colocar aqui 0,3. Vamos ver. Então, está aqui a figura. Ela está alocada à esquerda. Se eu quiser centralizá-la, eu vou usar o comando /begin center /end center, o ambiente, né? E colocar o include graphics ali dentro. Mas esse não é a forma ideal de se fazer isso. A melhor forma de se incluir uma figura é criando o ambiente /begin figure. Dá um enter aqui, né, que já autocompleta. Eu vou pegar esse código do include graphics, que a gente já estava trabalhando com ele, e colocar aqui no lugar do include graphics dentro do ambiente figure. Agora, o ambiente figure, ele tem que ser acrescentado aqui a opção de here, top, bottom, né, uma dessas três opções, ou no caso nosso, aquela opção do pacote float, que é H maiúsculo, que é o ideal, no meu ponto de vista, porque você vai fixar exatamente a figura no lugar onde você deseja. Então está aqui, a figura já está centralizada por conta desse comando /centery, porém tem uma questão aqui que ainda me deixa um pouco preocupado, porque eu estou escrevendo um texto em português e o caption da figura aqui está em inglês. Então, para mim poder alterar isso automaticamente para todas as figuras, basta que eu venha aqui na parte do preâmbulo do nosso texto e acrescente o pacote, use package. Brasil com Z aqui não é o pacote, é a opção da língua portuguesa, né, do português, e o pacote é o Babel. Feito isso, mando recompilar. Observem que figure muda para figura. Figura 1. Esse caption é porque no lugar do caption aqui está escrito caption, eu poderia colocar aqui minha primeira figura. Tá? Outra questão importante é que eu posso querer citar essa figura em algum momento. Para me fazer isso, eu vou usar um rótulo, né, que no caso aqui é o label. Então, fig, dois pontos, vou pôr fig 1. Eu posso pôr o que eu quiser aqui dentro, como rótulo. Então, fig 1, depois eu, né, posso citar, por exemplo, aqui abaixo da figura. O brasão da UFV é dado em /ref fig 1. Compilando. Está aqui. Estou citando em, melhor dizendo aqui, ficaria mais elegante fazer isso, mais correto, figura 1. É dado pela figura 1. Ok? Então, a gente viu agora como seria uma figura no LaTeX, né? Eu poderia usar ainda o comando aqui de... Vamos ver isso aqui dentro. Ctrl C, Ctrl V. Vou pôr um /quid aqui, para dar um espaço. Esse quid é para dar um espaço, tá? Coloquei uma figura lado a lado aqui. E eu vou colocar escala 0.1, por exemplo. Tá? /quad. Ctrl V, include graphics. Aqui agora eu vou pôr com width igual a 2 centímetros. Então estou mexendo aqui na largura da figura. Então está aqui. Essa aqui eu alterei a largura da figura. Poderia alterar a altura
ou ângulo também. Angle igual a 90 graus. Ok? Então rotacionamos a figura aqui em 90 graus. Vamos parar por aqui. Esse ambiente figure e o Include Graphics e o pacote Graphics é a melhor forma de você inserir uma figura no meio do seu texto em LaTeX. A gente fica então até a aula 9 com mais alguns conceitos do curso de LaTeX, de introdução ao LaTeX. Então muito obrigado e até a aula 9.